neblina que fez hoje, o frio. Falei assim, vamos ver quem tem fé aí, quem não ficou preso dentro de casa. Hoje era dia de pegar um chocolate quente, né? Sentar na frente da televisão e ficar lá. Mas vocês escolheram algo muito melhor, que é estar na presença do Senhor, na companhia dos irmãos. Eu tenho certeza que a sua decisão de estar aqui será uma decisão abençoada. O Senhor há de trazer alegria, paz aos nossos corações. A palavra de Deus nos diz assim, meus irmãos. Quero ler um texto da palavra de Deus com vocês para a gente iniciar. Isaías 53. Eu vou ler alguns versículos de Isaías 53 que diz assim: quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de que os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e por suas feridas nós fomos curados. Palavra de Deus em Isaías 53. O nascimento de Jesus. A gente está nessa série Nasceu o Salvador. E diante de todas as crianças que nascem, a gente lança sonhos e esperanças. Pode ser na circunstância mais adversa. Pode ser como agora nós estamos vivendo tempos de guerra, ou mesmo momentos em que a situação financeira não está muito boa, ou em momentos em que o mundo está em meio a tantas dúvidas e tantas inquietudes, tantas notícias que perturbam a nossa mente. O tempo do Covid, quantas crianças nasceram e nasceram com essa mesma alegria, esperança de um bebê que nasce, que traz essa certeza de que algo novo está acontecendo, de que na vida de uma criança a esperança de que algo melhor venha acontecer na vida dela. Mas quando olhamos o nascimento de Jesus, o Senhor nasce em meio a uma situação tão humilde. Sobre ele, todas as promessas que repousavam, já repousava uma promessa de sofrimento. Uma promessa de carregar sobre seus ombros o castigo, o pecado do mundo inteiro. Ao mesmo tempo que nascia Jesus e aquela terra criança aos braços da mãe, do pai, dos pastores, de todo aquele momento triunfante, angelical, já também se traçava o início da história do sofrimento do nosso Salvador. E por isso estamos aqui. Porque o Senhor dedicou a sua vida inteira por amor a nós, meus irmãos. Não nos poupou nada. E por isso, quando eu dizia sobre a neblina, sobre o frio, e que você fez a melhor escolha, não tenho dúvida, você fez a melhor escolha, porque estar aqui nesta noite nos dá a oportunidade de uma vez mais juntos, como igreja, celebrarmos os nomes de Jesus e pedir a Ele que tome o primeiro lugar das nossas vidas. E é isso que nós vamos fazer nessa hora. Nós vamos fazer, a gente está com um tempinho bom para poder fazer isso, que é frio, então eu vou te convidar a se colocar de pé e, de verdade, não fica do lado de alguém que você sempre está junto, não fica do lado da sua esposa, não fica do lado dos seus amigos que você está sempre, dá uma misturada aí, chega perto de alguém, abraça alguém diferente nessa noite, ore com ele, peça a bênção de Deus sobre a vida do seu irmão, da sua irmã. Dê a oportunidade sua mesmo de estar clamando a Deus pela vida de alguém nesta noite, orando, pedindo que o Senhor fale ao coração. Se tiver algum lugar que precisa de trio, fique em trio. Se ficar algum lugar com dupla, fique em dupla. Como vocês quiserem. Vamos ter um tempo dedicado à oração, orando um pelos outros? Em nome de Jesus. Vem cá, Mariana, nós oramos aqui, ó. Amém, graça e paz do Senhor Jesus, amada igreja. Fica de pé, meus irmãos, vamos louvar o Senhor, nosso Deus. Fala para a pessoa que está ao teu lado, graça e paz sejam sobre a tua vida.
Deus te abençoe. Abençoa a pessoa que está do teu lado aí. Que a bênção de Deus seja derramada sobre cada um de nós esta noite. Amém? Porque Jesus nasceu, nós podemos recomeçar a cada dia. O grande amor do Senhor não cessa, Ele se renova a cada manhã. Amém, queridos? Porque você está aqui hoje à noite tem um significado muito grande. Significa que a misericórdia de Deus, através de Jesus, através do nascimento do menino Jesus, foi renovada na sua vida. Amém? E por causa disso a gente pode novamente, ainda que o caminho seja difícil, ainda que esteja escuro, a gente pode sempre olhar para Jesus e falar: Senhor, eu errei, mas eu quero recomeçar no teu caminho. Amém? Vamos louvar Jesus com essa canção? Batendo palma. Vamos lá, perdido na escuridão. Perdido na escuridão, buscando por proteção. Minha alma cansada. Minha alma cansada, desfalecer. Com toda a minha força eu tentei. Com minha força tentei, mas não consegui vencer. Eu estou caindo, desanimei. Quando a estrada terminou, E quando a estrada terminou, Jesus a mim se revelou e me falou que sozinho não estou. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou. Reto fui o mesmo, eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. aprenderam? Vamos lá. Não posso negar o que eu vi. A minha escolha é crer como cinzas ao vento. Minhas dúvidas se vão e eu abandonarei os fardos que carreguei. Vou prosseguir, não volto atrás. Agora e sempre, agora e sempre eu cantarei da salvação que em Cristo eu achei. Perdido estava, o caminho encontrei. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou. Liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. As irmãs, vamos lá. O inferno perdeu mais um, As livre irmãs, vamos lá. sou, livre sou, livre sou. Mais uma vez. Inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou. Mais alto, mais alto. Livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou. Jesus nos tirou das cadeias das trevas e nos transportou para o reino dos filhos do seu amor. Amém? Livre sou. Então vamos cantar todo mundo junto, bem forte. O inferno. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre Mais uma sou. vez. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou. Me levantou, me transformou, os pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou. Liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Aprenderam?
Eu posso até imaginar A refulgente glória de Jesus. refulgente glória do Senhor Jesus. louvar Jesus, igreja. Transpondo as Louve a brancas Jesus. nuvens, Nosso rei vai o voltar. mais puro azul. O menino que nasceu vai voltar para nos buscar. Onde nem sul, Nem norte, nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria, Aleluia, e de prazer. prazer. Eu que era cego, era cego, agora posso ver, contemplar, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glórias a ti, Jesus. Glória, glória ao autor da minha fé. Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir, Senhor, o seu retorno. Ó Pai, eu queria tanto, Você conhece a tanto canção? ouvir Cante com a o gente. som que vai abrir o encontro triunfal. E ver aqueles que a gente perdeu. Ver amigos que Um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. E agora sim. E agora sim, reunidos no céu. podemos dar as mãos, pois temos todos Aleluia. somente Só só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus. Aleluia. Que foi morto sim naquela Todos cantando, cruz. Jesus voltará. Voltará, enfim. Por isso eu canto Levante a tua mão e glória, adora Jesus. glória, glória ao autor da minha fé. Aleluia, Jesus. Glória, glória ao autor da minha fé. Eu quero ver todo mundo num coro bem forte cantando agora, hein? Glória ao Senhor. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da Glória ao minha. Senhor. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da Glória ao Senhor. minha. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Aleluia. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar
Mesmo em meio às lutas eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim. Está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu tenho um chamado, eu jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Alegria no nosso coração. De saber que o Senhor nos permite, no meio da abundância que temos nesse país, que temos desfrutado em nossas vidas, poder contribuir e abençoar de uma maneira muito especial, muito querida, a pessoas que estão tão distantes de nós, mas que sentem do amor de Cristo através das nossas vidas. Eu quero orar nesse momento. E, novamente, está no DNA dessa igreja. Nós somos fruto de investimentos de muitas pessoas que nunca nos viram, que nunca tiveram a oportunidade de sentar e conversar com vocês e conhecer da história de vocês, mas mesmo assim acreditaram que a preciosa semente que depositavam iria redundar em maiores glórias ao nome do Senhor, que vidas conheceriam do amor de Jesus, que estariam unidas na presença de Cristo. E eu louvo a Deus por isso. E eu creio que o que nós estamos fazendo é tão somente continuar fazendo o que a igreja do Senhor sempre fez: abençoar, enviar missionários, sustentar a obra, a missão a que o Senhor tem nos confiado. Nós vamos orar nesse momento. E eu queria, antes de orar, pedir para a Keila contar um pouquinho sobre as novidades, se ela conseguir, né? Dá para falar, Keila? E depois vou pedir para que ela faça a oração e logo depois a gente vai cantar a última canção e também está trazendo nossos dízimos e ofertas. Por favor, Keila. Para quem não conhece, o pastor João, que apareceu ali no vídeo, ele é o fundador do projeto África Sem Fome. Ele fundou em 2018, né, esse projeto com o dinheiro do próprio serviço dele. Ele trabalhava na cana-de-açúcar, né? E com o dinheiro dele, ele começou a comprar alimentos para as crianças, né? E logo depois, em 2019, ele já começou a ter uma certa ajuda e o projeto foi crescendo. Hoje já tem 120 crianças que ele alimenta todo sábado, né? E quando não tem oferta, quando não chega lá a oferta, ele manda para mim, né? Ele não pede para mim antes, ele só manda: esse sábado, infelizmente, a gente não alimentou as crianças. E ele fala assim: poxa, me dói no coração porque eu já passei por isso, eu passei fome. Eu não sei você, mas eu nunca passei fome, eu não sei o que é isso, não sei. E ele me dizer que passou por isso, que passou fome. E a gente aqui comendo à vontade de tudo, né? Isso me incomoda. E às vezes eu tenho na conta uma quantia pequena e eu mando e digo: Deus abençoa o meu futuro, porque a necessidade deles é muito, muito maior do que a minha. E assim, não é só o alimento físico que ele fornece a essas crianças, gente. É falado da palavra de Deus, é colocado a semente, né, da palavra de Deus no coração dessas crianças. E o que me impactou também, que ele falou assim, que quando ele faz o alimento das crianças e coloca elas no chão, assim, tudo para comer, cada uma tem o seu prato, é bem organizado, cada uma vai, pega direitinho, mesmo com a fome, com aquele desespero que eles têm, mas eles esperam ele bater a foto. Alguns deles, gente, levam aquele pratinho para casa e vai dividir a comida ainda com a família, porque a família não tem a comida. E ainda essa semana ele estava me contando, além de toda essa fome, de todo, né, esse caos que ia lá, ainda tem o problema da malária, que está bem forte lá agora. Tem muita gente doente, muita gente morrendo, porque eles vão no hospital, o hospital não tem remédio e o médico dá a receita, eles não têm dinheiro para comprar.
E mesmo assim, o pastor, além de ter todo esse problema, ele vai ainda mais no interior que ele não mora bem no interior, ele fala que é no campo. Ele vai no campo aonde tem muitos órfãos, muitos mesmo. E ele leva cobertores, porque está começando a ficar frio. Ele leva cobertores, leva comida, ele junta tudo e leva lá para eles. Às vezes ele deixa de comer para dar para eles, assim, sabe? Eu queria colocar isso no coração de vocês, assim, como a gente é abençoado quando a gente começa a ajudar. E não é muito, gente, não é muito mesmo. Para alimentar aquelas crianças, $40 alimenta eles tranquilamente, 120 crianças. E eu queria colocar esse desafio no coração de vocês, assim, sabe? Cada pouquinho de cada um vai chegar bastante lá. E eu estou ajudando também ele a construir a casa dele lá, sabe? Quem puder ajudar, porque ele vive de aluguel, ainda paga aluguel, com toda essa dificuldade. E agora ele trabalha com pesca também, sabe? E às vezes o dia da pesca não dá muito, né, dinheiro, já é contado assim para dar o aluguel. A gente ajudou a fazer o piso da igreja também, porque era na terra, e eles dançam muito lá. E eles costumam levar todos os recém-nascidos assim já para a igreja, sabe? E quando eles começavam a dançar por lá, subia muito a terra e eles ficavam sufocados assim. Aí a gente ajudou e eles fizeram um piso só de cimento assim mesmo, mas agora eles podem dançar, fazer o que for lá, que não tem problema, né? Irmão, teria muitas e outras coisas para contar aqui, mas acho que vai ficar muito longo. Mas se vocês quiserem saber também mais coisas, podem me procurar, e se quiserem me ajudar também, estou procurando voluntários. Vamos orar então. Senhor Jesus, eu quero colocar, Deus, na Tua presença, Senhor, o projeto África Sem Fome, Senhor. Deus, em específico, eu quero colocar a vida do pastor João, Senhor, que está à frente desse trabalho, Senhor. Deus, que o Senhor possa abençoar esse homem, Senhor. Deus, dá coragem, esperança a ele, Senhor. Não deixe com que ele adoeça, Senhor. Fortalece, Deus, ele, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Deus, cuida de cada criança, Senhor, que está lá, Pai, que passa necessidade, Senhor. Deus, que o Senhor possa levantar mais pessoas, Senhor, que sensibilizem, Deus, e queiram ajudar, Deus, essas crianças, Senhor. Deus, tem misericórdia, Senhor, de cada um, Senhor. Cuida, Senhor, cuida da igreja que o pastor está à frente lá também, Senhor, de cada membro, de cada pessoa, Senhor, que está naquela igreja, Senhor. Deus, que a Tua palavra, Deus, possa ser pregada, Senhor, dessas crianças, Senhor. Que muitas, Senhor, dessas famílias possam ser salvas, Senhor. Deus, cuida, Senhor, de cada um, Senhor. Coloca, Deus, esse projeto, o pastor, tudo na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Nasceu o Salvador e hoje nós vamos falar sobre a alegria. Vamos ler todos juntos esse texto? É apenas um versículo que nós vamos ler nessa noite. Vamos comigo? 1, 2, 3 e... Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Meus irmãos, a maneira com que o apóstolo Paulo refere-se à alegria, ele apresenta para nós como um mandamento. Alegrem-se. Sabe, dentro de muitas coisas que eu poderia tentar
ver como dificuldade nos mandamentos divinos. Algumas coisas são realmente complicadas, né? Jesus fala sobre perdoar os inimigos, orar pelos inimigos. O Senhor fala alguns textos sobre a questão que devemos sofrer pelo Evangelho, cada um tem que tomar a cruz. Mas quando vem um mandamento tão gracioso desse, alegrem-se, parece que é uma coisa muito fácil. Parece, na verdade, que é uma coisa que todo mundo persegue, todo mundo deseja. Alegrar-se, sentir alegria, sentir o seu coração, a sua vida em gozo, em esse sentimento que vem de dentro a fora, enchendo o coração. Mas a verdade é que, muitas vezes, essa alegria parece algo impossível. Parece algo muito distante. Isso porque nós confundimos muito alegria com felicidade, sabe? A maneira que eu posso tentar explicar isso a alegria a gente vai falar durante toda essa mensagem, mas felicidade são momentos. Há momentos de felicidade na vida. Momentos em que a gente celebra diante de uma mesa farta de comida, diante de uma viagem, diante de um passeio gostoso, diante do momento de reunir a família, no momento em que a gente conquista coisas nessa vida. Que alegria quando as conquistas chegam. Esses momentos de felicidade marcam o nosso coração, mas eles não são diários. Na verdade, a nossa vida ela é feita desses altos e baixos. Na verdade, grandes conquistas vêm depois de muita luta, de muita batalha, de muito trabalho, de muito investimento. Então, nada vem de graça no sentido financeiro da palavra. A gente não consegue o carro se não trabalhar por ele, a casa. A gente não se forma se não estudar, se não se, de alguma maneira se dedicar. Então, esses momentos de felicidade que vêm em diferentes etapas e momentos da vida, eles passam. Um casamento, aqueles que estão aqui com mais de 5, 10, 20, quizá 30 anos, sabe que toda a felicidade daquele dia deslumbrante em que a sua noiva entrou e que, sabe, o brilho encheu o olhar, a alegria de todos, não se sustenta somente por aquele dia. A gente percebe que o amor, o companheirismo, ele é algo que vai sendo construído ao longo de uma vida inteira. Então, felicidade, meus irmãos, são alguns momentos pontuais na nossa história. E que bom que a nossa vida seja feita de vários desses momentos. Mas a gente vive um mundo que está em colapso. Vocês conseguem perceber isso? Conseguem, sabe, de alguma maneira, olhar tudo o que está acontecendo e tentar entender como foi que nós chegamos aqui? Sabe, hoje quando se fala de guerra cultural, toda essa confusão acerca de gêneros, confusão acerca de direitos, uma sociedade cada vez mais frágil, que não consegue, sabe, lidar com seus sentimentos. E esse acesso a tanta informação gerou em nós um pensamento acelerado. E as doenças mentais, elas são, parece que já parte do nosso dia a dia. Já não nos assusta, na verdade estamos acostumados em ver pessoas falando sobre tristeza, ansiedade, depressão, até mesmo pensamento suicida. Parece que é algo do nosso dia a dia, não nos assusta mais quando alguém diz que não é feliz. Alguém que diz que não tem alegria. Sabe, é comum as pessoas falarem sobre ansiedade, e ansiedade é justamente o oposto do alívio. É um descontentamento da alma, é fruto de uma mente dividida. Sabe, eu ouvi uma frase e eu quis anotá-la porque ela falou muito forte comigo sobre a ansiedade. A ansiedade é preencher uma ação penal contra Deus, o acusando de má administração. Forte isso, não? A ansiedade é como se eu colocasse Deus num juízo dizendo: o Senhor não sabe o que está fazendo, por isso eu não posso confiar em Ti. Eu não posso descansar nos Seus cuidados, eu não posso simplesmente viver uma vida em fé, porque eu não consigo confiar. E eu quero afirmar algo nessa noite, meus irmãos,
que a sua saúde mental e espiritual, a minha saúde mental e espiritual depende da alegria do Senhor. A nossa saúde mental e espiritual depende da alegria do Senhor, porque Neemias, ao chamar o povo que estava triste, angustiado, ele diz: olha, celebrem, se alegrem, de alguma maneira comam, se relacionem com seus amigos, faça desse dia um dia de júbilo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E eu vejo que esta palavra precisa ser verdadeira em nossos corações, para que a gente possa viver nesse mundo, para que a gente possa adorar a Deus, louvar o Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Se você não tiver a alegria de Cristo no seu coração, será impossível você louvar e adorar a Deus completamente. Escute bem, você não precisa de tudo isso aqui. Você não precisa da música ser perfeita, você não precisa de uma boa comida no final, você não precisa de uma cadeira quentinha ou de um ambiente apropriado. Eu vi uma vez mais esse vídeo, e cada vez que eu vejo esse vídeo do pastor João e com os irmãos lá dançando debaixo da árvore, celebrando ao Senhor, não precisamos de luz e som, grande música, um espetáculo, nada disso é necessário. Você apenas precisa da alegria do Senhor no seu coração, te fazendo recordar tudo o que o Senhor fez pela tua vida até hoje. Tudo que você necessita é recordar do que Deus está fazendo na sua vida neste momento, enquanto ouve essa palavra que te recorda uma vez mais que você é amado por Deus, que Deus sente ciúmes de você, que Deus entregou a sua vida por amor à sua vida. Meu irmão, você precisa recordar das promessas que estão na palavra de Deus sobre uma eternidade que passaremos em meio a delícias eternas na presença do Senhor, e isso precisa gerar alegria em nossas vidas. É por isso que a alegria é um mandamento. A alegria é um mandamento porque recebemos boas novas. E essas boas novas são boas novas que nos geram grande alegria. Quando eu preparava essa mensagem e buscando algumas definições de alegria, eu encontrei uma definição de Charles Spurgeon, que foi um pastor batista do século XVIII. E eu anotei para poder falar exatamente as palavras que ele disse. Ele disse assim: a alegria é como uma luz na profunda escuridão. Você não precisa gritar: olha a luz, quando a alegria vem de dentro. O homem brilha, os seus olhos cintilam. Você consegue entender, você sabe bem quando você se relaciona com alguém que exala alegria, que está perto dela e ouvir as suas palavras e de alguma maneira caminhar com essa pessoa enche o seu coração, porque essa é uma marca que não se anuncia. Ninguém precisa dizer assim: olha, eu sou muito alegre. Na verdade, a caminhada com qualquer ser humano vai nos dar essa percepção rápida sobre esta alegria, porque a alegria, meu irmão, minha irmã, é a marca daquele que é nascido de Deus. Não é à toa que entre posso dizer assim, os 9 gomos do fruto do Espírito, as novas partes do fruto completo do Espírito, uma delas é a alegria. A alegria é parte do fruto do Espírito. E o Senhor quer que a gente entenda isso. Na verdade, o apóstolo Paulo, ele vai repetir sobre a alegria a diferentes igrejas, a diferentes cartas, a diferentes pessoas. Ele vai falar sobre a alegria. Ele vai dizer à igreja lá em Roma, né? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Eu passei o texto, mas eu volto. Em Tessalônica, ele disse: alegrem-se sempre. E aos Filipenses, que a gente está lendo aqui, ele diz: finalmente, irmãos, alegre-se no Senhor. Eu vou escrever de novo as mesmas coisas. Escrever de novo as mesmas coisas não me é cansativo, mas é sim uma segurança para vocês. E o apóstolo Paulo repete isso a diferentes igrejas. E na carta de Filipenses, pelo menos 6 ou 7 vezes ele vai falar: tenham alegria. Porque à medida que nos alegramos,
À medida que a alegria toma conta do nosso coração, mais parecidos somos com o Criador, que fez todas as coisas pelo júbilo, pelo gozo, pela alegria. É interessante que esta palavra, quando ela foi traduzida para o inglês, e algumas traduções antigas falam sobre regozijar, rejoice. Não é simplesmente uma alegria, mas é como se alegrar uma e outra vez por algo tão especial, que é ter se encontrado com Deus. Mas, meus irmãos, o texto que nós iniciamos a leitura disse: alegrai-vos sempre. Eu creio que ninguém aqui é contrário a essa palavra, de que devemos nos alegrar. Na verdade, a pergunta é: como me alegrar quando a minha vida parece ter perdido o controle? Como me alegrar diante de circunstâncias que estão me fazendo chorar? Nessa mesma carta, o apóstolo Paulo diz essas palavras: tudo posso naquele que me fortalece. E ao longo desses anos de caminhada cristã, como eu vi esse texto sendo usado de maneira tão equivocada, colocando esse texto quase como se como uma ordem de Deus contra a parede, dizendo assim: olha, agora que tudo eu posso tudo no que me fortalece, não importa, o Senhor tem que me dar o que eu espero. A gente começa a acreditar que esse tudo tem a ver sobre fazer e, sabe, algumas coisas na palavra de Deus. Aliás, tudo na palavra de Deus, meus irmãos. Se você tiver dúvida, leia um pouquinho antes, leia um pouquinho depois. A própria Bíblia se explica. Os 2 versículos anteriores, o apóstolo Paulo está falando dessa mesma igreja que ele está mandando se alegrar. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. E depois que ele fala todas essas coisas, sobre todas as circunstâncias adversas e felizes que passou, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. O tudo posso não é a capacidade de fazer. O tudo posso é a capacidade de suportar toda e qualquer adversidade, toda e qualquer provação. E olha, o apóstolo Paulo foi um homem de provação. Quando ele escreve essa carta, ele está na prisão, meus irmãos. Ele não está desfrutando de uma viagem de um cruzeiro, ele não está desfrutando dos palácios reais, ele está em meio a cadeias, ele está acorrentado, ele está nos últimos dias da sua vida. E as convicções tão fortes de Paulo, que mesmo em as prisões estava pregando para os soldados que estavam ao redor dele, dos irmãos que iam visitar ele, fortalecendo, escrevendo cartas a diferentes igrejas, e ao ver esta fé em meio à cadeia, ela inspirou a igreja, e ela inspira os nossos corações. Porque, meu irmão, minha irmã, se as circunstâncias dessa vida podem tirar a sua alegria jamais foi verdadeira. Você escutou isso? Se as circunstâncias da sua vida podem tirar a sua alegria, ela nunca foi verdadeira. Se a sua alegria depende exatamente de estar tudo bem, isso não é a alegria que o Senhor está nos falando. Não tem a ver com a alegria que Deus está dizendo que é fruto do Espírito. O apóstolo Paulo diz que pode todas as coisas, porque ele aprendeu que a vida dele, que a nossa vida, não se trata de uma questão de azar ou sorte, mas de ter plena confiança de que o Senhor Todo-Poderoso dirige todo o meu destino. Você pode entender isso? O Senhor está dirigindo toda a sua vida. Quando Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem, é que cada uma das circunstâncias da sua vida, cada uma delas, serve para o Senhor formar o caráter de alguém que é um cidadão do reino dos céus, para aumentar a sua fé, para encher você de vida e de esperança, para te fazer um instrumento vivo ao fim de que a sua história, as suas experiências de fé possam alimentar a vida dos outros.
O problema é que eu continuo sendo assim. O problema é que muitos de nós continuamos sendo assim, se alegrando em meio às circunstâncias, se apavorando em meio às adversidades, andando como aqueles que não sabem o que fazer, perdidos, largando mão, falando palavras de ódio, falando palavras de incredulidade, sabe, se lançando ao mais sujo que um ser humano pode chegar, quando me sinto ferido, quando me sinto acuado. Nem sequer me lembro do que é a alegria. E se é assim, meu irmão, minha irmã, se você só consegue se alegrar diante das circunstâncias, o sofrimento, a falta de propósito, a desesperança, certamente alcançarão a sua vida. Certamente alcançarão o seu viver. Nós, aqueles que conhecemos o Senhor, não depositamos a nossa alegria em coisas temporais ou privilégios. A nossa alegria deve ser constante, porque a nossa alegria está no Senhor que não pode mudar e prometeu e há de cumprir cada uma das suas boas promessas para nós. A nossa alegria não é a abundância de coisas boas ou a ausência de coisas ruins. A nossa alegria é uma pessoa. A nossa alegria é Cristo Jesus. E é entender Cristo Jesus como razão da nossa alegria é que nos dá sentido de vida. É entender que uma boa nova do Senhor chegou aos nossos corações. Foi isso que foi anunciado àqueles pastores que estavam no campo, que ao verem os anjos sentem-se temor, apavorados. E ele diz: não tenham medo. Essa é a palavra. Eu lhe estou trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. E eu quero que você preste atenção nessa primeira palavra. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. As boas novas do Evangelho de Deus é o nascimento de Cristo Jesus, é a vinda daquele Messias esperado, é aquele que há de fato de nos reconciliar com Deus eternamente. 30 anos depois, cerca de 30 anos depois do nascimento do Senhor, no Evangelho de Lucas se passam apenas 2 capítulos. No tempo cronológico, como 30 anos. Mas vemos o Senhor Jesus chegando no templo e abrindo o rolo do profeta Isaías e lendo esta passagem do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano novo da graça do Senhor. E logo depois que o Senhor Jesus lê esse texto, a Bíblia diz que todas as pessoas estavam com os olhos fitos nele. E quando ele se senta e olha todas aquelas pessoas, ele repete, ele vai dizer esta palavra: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Meus irmãos, em ambos os textos, não se fala de algo que passará num futuro. Da leitura que os anjos fizeram da circunstância e anunciaram para os pastores ali no nascimento de Jesus. Hoje, no dia que o Senhor Jesus está no templo dizendo hoje, e agora 2000 anos depois, quando estamos reunidos hoje neste lugar, essa continua sendo uma boa nova de salvação. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que vivia no céu de glória, deixou todo o seu poder, deixou toda a sua força, habitou entre nós, para que eu e você pudéssemos ter os nossos pecados pagados na cruz do Calvário, onde Ele levou sobre si toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento, todo o nosso pecado, para nos dar esperança. E essa palavra é de salvação para hoje. É por isso que o Senhor quer que a alegria dele invada o seu coração hoje. Não é uma promessa para você que está no Senhor, que daqui a alguns anos, quiçá, possa sentir esta alegria. Mas o Senhor hoje quer fazer uma obra de salvação que não tem fim,
que se inicia no momento que você ouve essas coisas e o Santo Espírito toma conta do seu ser. Porque, meus irmãos, nesse mundo, muitas vezes não teremos razões para a alegria, mas sempre teremos no Senhor, porque fomos salvos pelo seu grande amor. Sabe, esse tem sido o grande problema da igreja cristã do nosso tempo. Esse tem sido o grande problema das pregações que abandonaram a centralidade de Cristo. Crer que coisas circunstanciais, que bênçãos materiais, são a maneira com que Deus enche o seu coração de alegria. Bobagem, mentira. A nossa alegria vem em saber que nós estaremos com o Senhor eternamente. A nossa alegria vem porque nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. A nossa alegria vem porque nós não somos uma geração que vai passar e ser esquecida daqui a 100 anos. Nós somos filhos amados do Deus vivo e poderoso, e nós podemos confiar e descansar na sua doce promessa. Mesmo que tudo falhar, meus irmãos, se alegre sempre no Senhor. Mesmo no luto, enfermidades, mesmo diante dos problemas e provações, saiba, o Senhor está contigo. E Ele entregou tudo para alimentar a sua alma de alegria e esperança. Tem uma palavra que eu gosto muito em espanhol. É engraçado que ela não funciona tão forte assim em português. Na verdade, eu acho que a gente não usa tanto. Em espanhol se usa muito aliento. O Senhor vem te dar aliento. E isso tem a ver com inspirar, encher de vida, encher o ar do pulmão do nosso coração. E por isso que o salmista Davi diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Porque no momento que nós entendemos que é a vida de Deus em nós, e depositamos a confiança no Senhor, nós começamos de fato a crer nas suas promessas. E escute algo, meu irmão, minha irmã, no dia de hoje. Porque Cristo Jesus nasceu, e você colocou a sua fé e sua esperança nele, esta palavra é real para a minha vida e para a sua. É real, porque assim diz a palavra de Deus: bendito é o homem, bendito é a mulher cuja sua confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. E continua o profeta Jeremias anunciando: ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nem deixará de dar fruto. Sabe de quem o Senhor está falando? Ele está falando de você. Ele está falando disso como uma promessa para a minha vida e para a sua, de que nós não seremos pessoas secas, sem vida. Pessoas que simplesmente estão rodando a economia nesse mundo, que simplesmente estão aqui para comprar e vender, para fazer dinheiro e gastar, para juntar riqueza e deixar para outros consumirem. Não é sobre isso a sua vida. O Senhor está dizendo a mim, ao seu coração, para que venhamos viver o Evangelho com grande alegria. Visto que o Evangelho possa ser algo que domine o seu ser e você seja feliz, alegre, como o Senhor deseja, porque você encontrou o seu Salvador, você está produzindo frutos para a glória do Senhor. E é essa alegria que eu não posso conter dentro de mim. É essa alegria que salta na minha boca um canto, um louvor, um júbilo, declarando, e mesmo que seja em meio a lágrimas, mesmo que seja em meio a provações, bom é o Senhor, e a sua misericórdia dura para sempre. E quando eu preparava, eu fui buscar, eu tenho um programa da Bíblia, e coloquei a palavra alegria, e me surpreendi com quantos textos de alegria. E para tentar separar qual escolher, eu vi essa passagem. Tu me farás conhecer o caminho da vida. Essa versão diz: a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Eu gosto da versão que eu aprendi esse texto. Na tua presença, a plenitude de alegria. A alegria, meu irmão, não é o que você come.
A alegria não é comer lá no Sandil, né? Aquele restaurante lá no centro de Atlanta. 73º andar, rodando e vendo toda a cidade. Isso não se resume à alegria. A alegria não é pessoas falando contigo, uma roda de amigos. A alegria não é seguidores no Instagram. A alegria não é uma conta cheia de dólares, a qual você possa abrir a boca e regalar-se e dizer que a morte venha. A alegria é ter o nosso coração a paz que excede todo entendimento, que somente é dada para aquele que foi salvo e remido pelo sangue de Jesus. A alegria não está em circunstâncias cambiantes, em circunstâncias que mudam de um lado para o outro como as ondas do mar. Isso não define quem você é. A alegria a qual o Senhor quer invadir o nosso coração é relembrá-lo uma vez mais, o que eu já afirmei nesta noite: você é um filho amado de Deus. Olha o que Jesus diz, falando aos seus discípulos. E eu entendi que sem alegria eu não posso louvar, que sem alegria eu não posso perdoar, que sem alegria eu não posso sequer viver, sem alegria eu sou incapaz de amar. E assim Jesus começa a ensinar os seus discípulos: vocês obedecem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneça. Ele diz: olha, tem uma relação de obediência. E aí ele continua dizendo: eu digo essas palavras para que vocês, eu tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. E essa completude da alegria de Jesus, então, diz: o meu mandamento é esse: amem uns aos outros, como eu vos amei. A nossa alegria completa, ela é plena quando ela é baseada no amor do Senhor. É entender que recebemos tanto amor de Deus que eu não posso viver indiferente à dor do outro. Eu não posso viver indiferente àquele que o Senhor colocou do meu lado. Eu não posso viver indiferente. Esse amor de Deus me leva a amar tão intensamente, que eu posso compreender então porque o apóstolo Paulo diz: 2 vezes alegre-se. De começo eu tentei ignorar esse segundo alegre-se, porque o texto começa: alegre-se sempre no Senhor. Novamente vos digo, alegre-se. E eu pensei, não, já falou da alegria, mas há uma razão porque o apóstolo Paulo diz 2 vezes. Porque primeiro ele queria que nós entendêssemos esse mandamento, entendêssemos as circunstâncias de se alegrar, e é sempre a razão da nossa alegria, que é o Senhor. E agora que entendemos e aprendemos tudo isso, ele diz novamente: alegrem-se. Alegre-se. Porque quando nos alegramos, nos aproximamos mais e mais da imagem de Cristo Jesus. Esse texto ganhou um novo sentido para mim. Eu falei com vários irmãos que eu estava tão empolgado com essa palavra, e eu estou tão feliz de compartilhá-la nessa noite. Porque esse texto tomou um sentido novo. Eu lembro quando nós fomos pregar, quando eu fui pregar esse texto há um tempo atrás, eu me debrucei um bom tempo para entender do que era alegria nesse texto. Mas agora parece mais claro ao meu coração. Em Hebreus 12, versos 2 e 3 diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Meus irmãos, você é a alegria de Jesus. Você pode entender isso? Você pode entender isso? Você é a alegria que alimentou o coração do Mestre. Você agora não é simplesmente como eu disse, um número qualquer, um dado, que se você chegar no banco e dizer: eu sou o Rafael Viana, eu quero meu dinheiro, eles não vão estar nem aí. Você precisa dos números corretos, porque para o mundo você é apenas um número. Mas para o Senhor
para o Deus Todo-Poderoso, Ele nos viu como motivo de alegria, ao ponto de subir à cruz, entregar a sua vida por nós. E eu termino com esse último texto. Esse texto que, numa conversa com meu irmão Júnior essa semana, ele me trouxe à memória, que é a doxologia do livro de Judas. Doxologia é uma palavra estranha, né? Que significa como palavras de louvor, palavras de engrandecimento. E a doxologia, os últimos versos de adoração de Judas, ele vai dizer assim: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, seja glória, majestade, poder, autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos e agora para todos sempre. Amém. Eu quero terminar com isso, meus irmãos. Quando eu afirmo que você é a alegria do Senhor, escute o que esse texto está dizendo. Da alegria de Jesus, de naquele dia especial que estaremos diante de Deus, Ele te trazer nos braços e falar aqui, ó, essa é a Rosa, essa é a Marcela, olha bem, é o Léo. Eu não deixei que ele caísse, eu não deixei que ele tropeçasse, eu não deixei que ele se desviasse. Aqui está. E sabe o que o Senhor diz, meus irmãos? O dia é glorioso. Ele olhará para nós e não verá a nossa lista vasta de pecados. Verá na minha vida e na sua vida, salvo, liberto pelo sangue do Senhor. E do Senhor ouviremos com júbilo e alegria: vem, amado de meu Pai, entra na alegria do seu Senhor. E isso, meus irmãos, precisa encher a nossa vida de grande alegria. Portanto, viva. Viva como alguém que tem como fonte de alegria o Senhor. Então, uma vez mais, alegre-se. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente digo, alegre-se em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão e irmã, em Cristo Jesus. Amém. Feche os seus olhos. Pai bendito, uma vez mais, Senhor, eu clamo a Ti pelos Teus filhos, ó Deus. Encha as nossas vidas. Encha, ó Deus, os nossos corações com esta alegria bendita, ó Pai. Ó Deus Santo e amado, livra-nos, ó Deus, deste inferno, desta maldição, de estar preso, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração às circunstâncias que mudam, ó Pai, como as ondas do mar, como os ventos, ó Pai. Livra-nos, ó Deus, da mentira do inimigo que diz que só seremos felizes com aquilo que possuímos, ó Pai. Livra-nos, ó Deus. Livra o nosso coração, ó Deus, desta dura pena, ó Pai, de apenas olhar, ó Deus, com olhos humanos, o aqui e agora, ó Pai. Dá-nos, ó Deus, uma nova visão de vida, ó Pai. Enche o coração dos teus filhos e filhas com fé, uma fé verdadeira que venha gerar neles a alegria, a paz daquele, ó Deus, que conheceu a salvação em Cristo Jesus. Toma os teus filhos em tuas mãos, Senhor. Que assim como o Senhor, ó Pai, nos anuncia através dessa palavra gloriosa, que o Senhor nos levará e não nos deixará cair. Levanta, ó Deus, aqueles que estão, ó Deus, enfraquecidos, ó Pai. Tome pela mão, ó Deus, aqueles, ó Pai, que de alguma maneira, ó Deus, ao longo dos dias, dos anos, se sentem enfraquecidos, ó Pai. Leva-nos, ó Deus, realmente, ó Deus, a viver uma vida, ó Deus, daqueles que marcham firmes e perseverantes, porque obedecem ao Teu chamado, ó Pai. Porque mesmo, ó Deus, que o mundo se levante contra nós, ó Pai, mesmo que as estruturas desse mundo, ó Deus, se abalem, nós temos uma esperança viva no Senhor, que é o Criador do céu e da terra. Obrigado, ó Deus, porque na cruz o Senhor nos fez filhos, ó Pai, e que o Teu Santo Espírito em nós nos enche com esta alegria de sabermos que não somos obras do acaso, mas somos filhos e filhas amados por Jesus. Abençoa os Teus filhos, ó Deus, as Tuas filhas. Abençoa a Tua igreja, ó Deus. Abençoa a minha vida, ó Deus. Enche-nos, ó Deus, com essa fé e esperança. E que venhamos realmente cumprir, ó Deus, o nosso viver esta palavra. Alegrando-se sempre
no Senhor. Uma vez mais, como o Senhor nos diz essa palavra, ó Deus, que isso chegue realmente ao nosso coração e mente. Alegre-se, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, que a graça tão preciosa do Senhor Jesus, o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, a doce presença, a alegria, a comunhão do Santo Espírito de Deus seja sobre a sua vida, sobre a vida de todo o povo de Deus, sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe rico e poderosamente em Cristo Jesus.